Eu queria dar uma olhadinha ainda no capítulo 5. Parece que é um capítulo mais curtinho, é isso mesmo? Fala da escritura na parede. Daniel capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete. A 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos batiam um ao outro. E ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Aqui nós vamos ver o quê? O filho de Nabucodonosor, chamado Belsazar, né? Este homem substitui Nabucodonosor no trono, e aquilo que Nabucodonosor reservou com muito temor, que foram os utensílios da casa de Deus, todo aquele ouro que foi trazido, candeeiros, castiçais, vários artefatos que enfeitavam o templo, os cálices de ouro que eram usados, tudo aquilo que era usado dentro do templo de Jerusalém. Quando Nabucodonosor foi lá e conquistou Jerusalém, ele trouxe todo esse ouro, mas guardou com muito cuidado. Por quê? Vocês lembram que Jeremias estava no cenário, né? E o rei Nabucodonosor, lá em Babilônia, estava bem ciente de tudo que Jeremias estava profetizando. E de alguma maneira ele desenvolveu um temor. Poxa, como é que eu estou me levantando aqui para conquistar o reino de tal lugar, e tem um profeta lá, cujo Deus daquela terra está dizendo que eu vou lá e eles têm que se curvar a mim. Normalmente o que se ouve é o contrário, né? O nosso Deus vai nos dar vitória, vamos nos levantar, vamos conquistar, o inimigo vai cair. Mas era ao contrário, rendam-se a Nabucodonosor. Então toda essa história do cenário do ministério do profeta Jeremias, ela é conhecida por Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor entra em Jerusalém, ele trata Jeremias muito bem, e ele não vem com a intenção de matar ninguém, mas como Deus havia dito, todo que resistisse
acabaria pagando com a própria vida. Assim foi o cenário. Ele pega todo o ouro, toda a prata, toda aquela riqueza que está no templo. O templo de Jerusalém era muito rico. Põe riqueza nisso. E ele leva isso e guarda com muito carinho. E durante toda a sua vida em que ele reinou anos e anos, ele não tocou naquilo. Talvez ele imaginasse ou soubesse, um dia, o dono disso vai pegar isso aí, vai levar isso de volta de alguma maneira. E ele nunca tocou naquilo. Vem o seu filho, enche a cara lá com 1000, a Bíblia diz aqui 1000 dos seus grandes lá, quer dizer, um banquete imenso. Aí quando se encheram a cara, estão embriagados, vamos pegar aqueles cálices de ouro para a gente beber um vinhozinho aqui. Bebeu ele, as concubinas, aquela orgia toda, né? Nós podemos imaginar, e o resultado foi que tocou naquilo que era consagrado ao Senhor. Talvez dissesse assim, mas já passou 40 anos, já passou 60 anos, sei lá quantos anos tinham passado até que esse Belsazar chegasse ao poder. Deixa esse negócio para lá, e meu pai tinha uma ideia, eu tenho outra. Muita gente não pensa assim. Meu pai pensava de um jeito, eu penso de outra. Mas nós precisamos entender que Deus tem os seus pensamentos definidos. Os homens podem ir mudando ao longo da história que é traçada por Deus. Mas nós precisamos saber se Deus mudou. Se ele não mudou, é complicado. Quando eles estão tocando no negócio, estão enchendo a cara, mexendo naquilo que foi consagrado a Deus, irmão, isso é muito sério, tá? Isso aqui é muito sério, sempre foi muito sério. Eu tenho muito zelo com cada coisa aqui dentro da igreja, com uma baqueta de bateria, com uma caixa que a gente compra, com um fio que alguém doa, com uma extensão que alguém dá. Essas coisas não são dadas para mim. E acaba que muitas vezes, outro dia um irmão trouxe para cá 5 extensões. Falei assim, caramba, o que eu vou fazer com essas 5 extensões? Tá, guardei. Um mês depois, eu olhei e falei, caramba, todas as 5 extensões estavam em uso. Todas as 5 estavam em uso. Deus sabia que eu ia precisar, mas eu olhava e não via. De repente, quando eu olhei, cadê aquelas extensões? Eu falei, uma está ali, outra está lá. As 5 estavam em uso. Então, quando as coisas são dadas para Deus, nós precisamos tomar muito cuidado, né? Tudo que se compra aqui é fruto de dízimo. Dízimo é dinheiro consagrado a Deus. Então, tudo que tem, que é para a nossa edificação, para o nosso conforto, ventilador, câmeras para os trabalhos, isso tudo é levado com muito zelo. Porque eu sei muito bem que aquilo que é consagrado a Deus, quem toca no que é consagrado a Deus, é como se fosse tocar no próprio Deus. Vai pagar, e vai pagar caro. Então, eu caminho bem devagar, com muito temor com essa história. Por aí a gente vê muitos absurdos. Nós vemos pastores jogando dinheiro pela janela, fazendo absurdos. Os filhos usando coisas que não tinham a mínima necessidade de usar. É só luxo para aparecer diante da vizinhança. Como eu vi isso? São 25 anos de evangelho, meu irmão. Como eu vi essas besteiradas por aí. Mas hoje você procura por eles. Eles estão vivos, mas não tem nenhum ministério. E os filhos estão por aí, também sem nenhum ministério, sem nenhum chamado, porque o zelo com as coisas de Deus é algo que você precisa desenvolver, precisa ter temor, né? Quando eu era no começo da igreja, da minha caminhada, dentro da igreja, às vezes ia limpar alguma coisa, arrumar alguma coisa, na parte do púlpito eu não tinha coragem de subir. Os irmãos diziam, sobe ali. Não, eu não subo ali não, só você, eu não subo não. Que isso, rapaz, não tem problema não, vai lá. Não, não vou não, eu não vou lá não. Eu não chego atrás daquele púlpito de jeito nenhum. Não sei se era um temor bobo ou não,
mas ele nunca me fez mal, não. Ele só me fez bem. Nós precisamos colocar na cabeça dos nossos filhos essa reverência com as coisas santas. Na hora de um culto, às vezes, a criança corre para lá, no meio do culto. Como eu vi isso? Ah, e pior, além da criança estar correndo dentro da igreja, ainda vai a palhaça da mãe atrás da filha, né, desfilando. Ah, minha filha é tão bonitinha lá. Aí a filha vai e corre lá para o púlpito. Aí daqui a pouco a filha corre lá para a bateria. A filha corre lá, está puxando o cabo, o camarada que cuida do som tem que estar tomando cuidado para não ter um prejuízo, para não paralisar todo o som. E a palhaça da mãe lá correndo atrás da filha. Minha filha é tão lindinha, né? Vai crescer e vai ser igual a ela, não vai alcançar nada na vida. Né? Um dos critérios que nós já vimos nessa igreja Daniel aqui, quando ele é escolhido para o palácio do rei, uma das coisas que nós vimos claramente na vida de Daniel foi o quê? Educação, meu irmão. Foi educação. Educação é um negócio brilhante. Educação é um negócio fantástico. Deus pode escolher alguém por causa da sua educação? Não tenha dúvida. Escolhe muito. Já pensou um cara arrogante na frente de uma igreja? Um cara mal educado na frente de uma igreja, que não sabe conversar com um? Eu já vi gente assim. Uma vez um camarada foi pedir numa igreja, até então era igreja, eu pensava que era igreja, foi pedir uma oração. A maneira como eu vi aquele camarada tratar aquela pessoa que foi pedir aquela oração, fiquei horrorizado. Não, irmão, Deus não revelou nada, eu não vou orar não. Caramba! Imagina coisas desse tipo. Será que isso aí é mesmo um pastor? Hoje eu vejo que não era pastor nenhum, era um servo de Satanás, atrás de um púlpito de um templo de Satanás. Então, o que esse filho de Nabucodonosor faz? Ele não tem o mesmo temor que o pai dele teve. E ali naquela orgia quis fazer gracinha. O resultado é o que acontece aqui. No verso 9, com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Aí diz, a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse, ó rei, vive eternamente. O que essa rainha mãe vai dizer? Ela vai dizer assim, não fica aí perturbado não, não fica aí desesperado não. Ainda tem no reino, desde o tempo do teu pai, um camarada aí, chamado um Daniel, um Belsazar aí, que ele sempre interpretou sonho, ele sempre resolveu os problemas difíceis, ele sempre solucionou tudo. Aí o rei vai dizer, chama esse cara aí. Esse cara aí, eu preciso falar com ele. Deixa eu ver aqui o que eu quero falar para você no verso 17. Quando Daniel chega, né, no verso 17, diz assim, então respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Nós já sabemos que essa interpretação é mais um juízo que a igreja Daniel vai decretar sobre os reinos. Juízo que os magos, os encantadores, os feiticeiros, os macumbeiros, os católicos, os protestantes da era tradicional, os luteranos, os batistas, os metodistas, os presbiterianos, as assembleias da política, é um fato que ninguém conseguiu elucidar. Mas a igreja chamada Daniel, a igreja dos últimos tempos, essa conseguiu ter a revelação do significado e decretou o juízo sobre o rei, sem pena nem dó, com todas as letras. Então, o rei diz assim, eu vou vestir, quem interpretar isso aí, ó, eu vou dar uma medalha de honra ao mérito, ou então o prêmio Nobel da Paz. Quem me der essa solução aí, eu vou colocar um cordão de ouro no pescoço, vai ser o terceiro no meu reino, eu vou promover. Irmão, a igreja não precisa de promoção, a igreja já tem o seu lugar, e é glorioso demais, não troque.
Mas o que nós vemos por aí? Eu vi aquela cantora, Damares, né? A gente canta até uns louvores que foi gravado por ela aí. Damares. Estava na televisão, que ia não sei para onde, para receber o Prêmio Nobel da Paz. É mesmo? O que ela fez? O que ela fez para receber esse prêmio? Aí, na Assembleia de Deus de Madureira, todos os pastores são condecorados com medalha de honra ao mérito do Congresso Nacional. Mérito de quê? Ah, sim, o mérito dos maiores leiloeiros do povo de Deus. Os maiores vendilhões do templo. Daniel, aqui está dizendo, os teus presentes sejam para você, eu não preciso de nada teu. Eu não quero os teus presentes, mas eu vou mostrar para você o significado disso aí. Daniel já está sabendo que vai levar o juízo, está dizendo, não preciso de nada teu. Se fosse nos dias de hoje, né? Aí, se tu interpretar, aliás, que eu conheci um caso, o camarada chega na igreja com carro zero, não sabia nem dirigir, carro zerinho, já contei isso aqui, não sei, trocentas vezes, mas é sempre bom contar, me anima, né? Me alegra, fico feliz da vida com essas histórias. Chegou lá, bonito carro, irmão, tá. Aí um irmão dirigindo para ele, irmão, sabe dirigir? Não, esse carro aí eu ganhei porque eu entreguei uma revelação para uma pessoa, a profecia se cumpriu, então a pessoa me presenteou com esse carro 0 quilômetro, e o irmão ali dirige para mim. Eu falei, tá bom, beleza, legal mesmo, essas coisas são muito boas, Jesus deve ficar feliz com isso aí demais. Imagina, receber recompensa porque entregou uma profecia e ela se cumpriu. Caramba, estou extasiado, estou arrebatado com tanta espiritualidade. Se fosse nos dias de hoje, olha, aquele que interpretar isso aí, eu vou dar isso, dar aquilo, e tinha fila na porta do rei. Eu sou da Assembleia, hein? Eu sou batista, hein? Eu sou metodista, hein? Será que vai ter alguém lá? Eu sou da geração, hein? Será que vai ter alguém lá, irmão? Olha, eu sou da... Fila na porta do rei para interpretar o sonho, o que estava escrito lá na parede. Mas Daniel diz o quê? Não quero recompensa tua. Eu não preciso. Eu sirvo a Deus. E quem disse que eu quero ser o terceiro no teu reino? Se eu posso ser primeiro no reino do meu Deus. Quem disse que eu quero ser o primeiro, o segundo, sei lá, o terceiro no teu reino? Se eu tenho uma posição assentado com Cristo Jesus nas regiões celestes. Se ele disse, ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com ele no seu trono. Ou seja, o mundo oferece coisas que parecem grandes, mas no fundo, é tudo castelo de areia. Então isso é que eu queria falar para você daqui do verso 17, e aí no verso 18, segue Daniel. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações, homens de todas as línguas, tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os homens, os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, a sua morada foi com os jumentos monteses, deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isto. Tu sabia de tudo isso, e no entanto, está aí, no mesmo caminho da soberba, da arrogância. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres, concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem,
mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então o que você vê aqui, irmão? Olha o verso 24. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Então veja bem, Daniel conta uma história brilhante. Tu sabia de tudo isso, tudo que aconteceu com teu pai, provavelmente ele até viu a situação que aconteceu com o pai dele, viu a carta que o pai escreveu para todos os povos de todas as tribos, línguas e nações da terra, mandou tudo, quer dizer, ele viu, mas não foi o bastante. Isso acontece, muitas pessoas tomam conhecimento de certas coisas, têm certas experiências, mas não conseguem se firmar na verdade. São bombardeados de experiências e de verdades, mas nem isso é o bastante para lhes manter de pé. Não tomam postura, não tomam atitude, se deixam influenciar pelos que estão à sua volta. Então você vê que aqui é dito que o rei manda pegar os utensílios de ouro da casa de Deus, quando ele está onde? No meio de muitos amigos, bebendo, festejando, comendo, está no meio de 1000. Então, irmão, muitas pessoas estão sempre bem quando estão caminhando sozinhas. Está feliz da vida. Ah, eu era feliz e não sabia. Você já ouviu essa frase muitas vezes? Eu era feliz e não sabia. Muita gente, quando está caminhando sozinha, vai de vento em popa. Mas começou a se juntar muito, rodear muito. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então diz assim, Mene, mene, tekel, parsim, esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, que é outras versões que substitui uma palavra lá de cima, tá? Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço, proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario Merda, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. O decreto de Deus é impressionante. Você sabe como é que foi apoderado esse reino aqui? O homem está lá, comendo, bebendo e ofendendo Deus com os utensílios de prata e de ouro. Enquanto isso, Dario, o Medo, vem por fora, corrompe os sacerdotes de Babilônia, faz promessas para eles, eles vão e abrem uma porta subterrânea, e o exército da Média e da Pérsia entra por essa porta e invadem a cidade todinha, o exército inteirinho. Sem uma luta, eles surpreendem todo o exército da Babilônia, sem uma luta. Surpreende todo o exército da Babilônia e se apoderam do trono e matam Belsazar. Isso se chama, sabe o quê? Um juízo de Deus. Os próprios sacerdotes de Babilônia, provavelmente já insatisfeitos com Belsazar, que está reinando depois de Nabucodonosor, entram por uma porta secreta, eles abrem a porta secreta, o exército entra, eles dominam a cidade, acabou, e matam o rei. Foi ou não foi um juízo de Deus? Contra o rei, foi um juízo contra o rei, ou seja, no meio de uma nação, 2 exércitos vão se confrontar, mas Deus quer matar só um. Que coisa absurda, que Deus terrível. A Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Pode ter 1 milhão de pessoas, Deus manda uma flecha para o meio e ela vai acertar onde Ele quer. É tremendo ou não é esse negócio?
Você pode conferir essas narrativas no livro As Maravilhas da Ciência. Nós temos lá em riba. Então, meu irmão, esta é a história, os fatos. Mais uma vez aqui o que vemos Daniel, de novo, decretando juízo. Decretou um juízo sobre Nabucodonosor, trouxe a revelação, e agora decretando um juízo sobre o filho de Nabucodonosor, Belsazar. E é para isso que a igreja, Daniel representa a igreja dos últimos dias, porque ele recebeu as revelações escatológicas. O livro de Daniel é chamado também de o Apocalipse do Antigo Testamento, por causa das revelações contidas ali, que são trazidas através de Daniel. Daniel é o símbolo da igreja dos últimos tempos, quando a era da igreja vai se consumar. Então, o que nós vemos? É a postura de Daniel trazendo juízo sobre os reinos, é hoje a nossa postura da geração Jesus Cristo, que somos a igreja dos últimos dias. Já temos falado muitas coisas, mas eu olho para o que tem pela frente, eu digo, ainda nem começamos. E o mundo já está transtornado com um pouquinho que temos feito. Quando Deus mudar a nossa dispensação pessoal e começar a trazer outras mensagens, nos mandar atingir outros ramos da sociedade, mesmo que a gente não invada a televisão, não conseguirão nos suportar. Afinal de contas, 18 dias de prisão foi por quê? Puramente pela internet. E hoje nós estamos com muito mais conhecimento e muito mais campo de ação. Cada dia que passa, nós aprendemos um pouco mais. E assim vai chegando a hora do que temos a realizar. Temos perguntas, colocações, exposições? Não? Temos? É um comentário breve aqui, porque eu atentei nesse instante para a numerologia bíblica, né, que hoje é dia 23/10/11. Quer dizer, não coincidentemente, o tema do nosso seminário hoje é a Igreja Decreta Juízo. Então, creio hoje ser um dia profético, porque é o decreto de juízo da Igreja dentro dessa plenitude, embaixo da submissão de Deus. Né? É mais interessante ou menos isso, demais. Reportando também ao livro de Sofonias, né, para nós decretarmos esse juízo mesmo do grande dia do Senhor que está por vir, da ira de Deus também. Né? Bem lembrado, porque justamente 23 é o número que significa o decreto de Deus quando se trata de um juízo. Isso que significa o número 23 na Bíblia. Eu não havia lembrado disso. E também aquela frase, né, que a minha esposa recebeu, o mundo não domina a igreja, né? O mundo não governa a igreja. Foi uma frase dada no dia 21, né? Então nós vemos coisas assim interessantes. Parece que Deus tem o dia exato para falar. Parece não, ele tem o dia exato para falar aquilo que ele quer falar. Mais perguntas? Observações? Não? Tem? É uma pergunta do Hudson. Pastor, no versículo 27, Daniel enfatiza que o rei deve fazer justiça aos pobres, para que não venha sobre ele o mal. O profeta Jeremias também fala sobre a causa das viúvas e dos órfãos. Pastor, qual o grau de importância disso para Deus? E se Nabucodonosor tivesse atentado para o que Daniel falou, não teria acontecido com ele tudo o que aconteceu? Exatamente. Se ele tivesse atentado para tudo que Daniel falou, não teria acontecido. Nós temos provas bíblicas de Gênesis e Apocalipse, nós temos provas disso. Mas, por exemplo, Nínive. Nínive é uma prova óbvia. Jonas, vai a Nínive porque eu vou destruir a cidade. Jonas foi lá, pregou. Deus destruiu? Não, por quê? Porque a cidade se arrependeu. Se Nabucodonosor tivesse se arrependido, nada daquilo que houvera sido revelado se cumpriria. Deus não revelou aquilo dizendo que ia fazer. Não. Deus revelou aquilo dizendo que ia fazer se ele permanecesse como ele estava. Quando Deus não muda, mas quando nós mudamos, Deus traz outro raio de ação. Já está tudo pré-definido com Deus. O juízo, o perdão, já está tudo ali determinado. Ou seja, é mediante o meu comportamento
que a mão de Deus vai se manifestar, ou em juízo, ou em perdão. Nínive se arrependeu, Deus perdoou. Se Nínive permanecesse, Deus castigaria. Então, mesma coisa, Nabucodonosor, mesma coisa cada um de nós. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Então, essa é a ideologia bíblica. Se Nabucodonosor tivesse tomado uma postura mediante o que Daniel falou, ele não teria passado por aquilo. Porém, nós vemos que ele dificilmente ia dar crédito a uma revelação louca dessa daí, né? E quanto à questão de fazer justiça à causa dos pobres, viúvas, órfãos, irmão, hoje é o que nós vemos, os governos sempre foram a mesma coisa, é um grupinho desfrutando dos impostos, bilionários, e no entanto o povo à volta dos palácios pedindo esmola. Mas não é assim que Deus quer. Quanto mais autoridade e poder alguém tem, tanto maior a responsabilidade desse, tanto mais o juízo virá sobre esse, porque a Escritura diz, a quem muito lhe é dado, muito será cobrado. E mesmo seja lá quem for, até o satanista que está no poder, ele está no poder porque Deus está permitindo ele estar. Não quer dizer uma vontade absoluta não, mas Deus está permitindo ele estar. Porque o projeto de Deus é governar com a sua igreja. Esse é o projeto absoluto. Mas muitas coisas Deus permite, considerando se sabe lá o quê. Então, por exemplo, um exemplo grande que eu trago em memória é aquele de... Teve um ditador lá no Oriente Médio, no Iraque, Saddam Hussein. Lembram dele? Saddam Hussein. Aquele camarada, o povo vivia numa miséria fora do comum. O povo vivia numa miséria absurda. Quando ele foi expulso, foi preso, depois assassinado lá nos Estados Unidos, quando ele foi preso, teve um repórter que foi fazer uma entrevista lá naquela área e entrou nos palácios de Saddam Hussein. Meu irmão, nunca se viu tanto luxo e riqueza. Os lustres eram todos de cristal. O chão era de pedras importadas num valor de milhões. Coisas absurdas. Cada coisinha da parede era um luxo fora do comum. Mas quando se saía do palácio e que se ia na próxima esquina, as crianças esfarrapadas rolando na rua, comendo junto com os cachorros. Deus está olhando e está dizendo assim, que isso? Que negócio é esse? E hoje, nós não vemos isso? Os governadores, as licitações que tem no governo do Rio de Janeiro, promovidas por Sérgio Cabral, todas as licitações que tem nesse estado, quem ganha a licitação é a mulher dele, que é engenheira. A mulher dele ganha todas as licitações. Não sei o que do metrô, quem ganhou foi o parente do Sérgio Cabral. Não sei o que da construção pública, não sei de quem. É o parente do Sérgio Cabral que está fazendo. É a mulher dele para cá, é a mulher dele para lá, é a mulher dele está em todas. Quer dizer, o camarada só tá... E aonde que ele vai botar tanto dinheiro? Enquanto isso, você sai na central do Brasil, você sai nos abrigos por aí, das pessoas menos favorecidas, e você vê horrores nessa cidade. Será que o Estado não pode fazer nada, não? É mesmo? Não pode fazer nada, nada, absolutamente nada? Poxa, só porque pegou fogo aqui 2 ou 3 barracão da escola de samba, o governo liberou aí R$1.500.000 para a escola de samba botar o carnaval na rua. Mas quando estava falando dos hospitais, não, nós não temos verba para os hospitais municipais, nós não temos verbas. Aquela fila absurda de gente morrendo nas filas, não temos verba. Mas quando a escola de samba pegou fogo, tinha verba. Então, meu irmão, um dia... E a igreja está por aí decretando isso, a igreja verdadeira.
Um dia, Deus vai bater o martelo e vai dizer assim, não tinha verba não. Eu também não tenho. Pá. Né? Agora, eles vão ficar sabendo do juízo deles. Através de quem? Através de nós, da igreja Daniel, a igreja dos últimos tempos. É um comentário do Farney, de Minas Gerais. Ele diz assim, pastor, notícia de última hora, a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano são membros da Igreja Batista da Lagoinha. Misericórdia. Não, claro. Lá da Lagoinha são membros à vontade. Eu não entendo esse negócio das pessoas arrebanhar multidões, estão na frente de multidões e não veem ali a oportunidade de falar de Jesus Cristo. Zezé de Camargo e Luciano, filhos de crentes, fizeram um show no Nordeste e reuniram 70 mil pessoas. O nome de Jesus não foi ouvido nenhuma vez. César Menotti, não sei quem, e um monte de gente por aí. Nas entrevistas, graças a Deus, estamos fazendo muito show. Tá fazendo muito show. Aí vai lá para os interiores, junta a multidão, canta, sapateia, rodopia, vira cambalhota, canta as emoções, as paixões do coração e tudo mais, e ritmo, e é boi, é boiadeiro, é o nascer do sol. Acabou o show, 2 horas de show. O nome de Jesus não foi ouvido nenhuma vez. Eu não entendo que crente é esse. Eu não entendo que crente é esse. Talvez eu seja muito retrógrado, muito quadrado, ou muito redondo, ou sei lá o que eu sou, mas eu não entendo. Se eu tenho a oportunidade, se Deus, como cristão, Deus me chega a colocar diante de uma multidão, e eu não consigo abrir a boca para falar o nome de Jesus nenhuma vez. Nem escrito numa camisa, numa bendita camisa, não aparece o nome de Jesus. Ao contrário, é o bonezinho da propaganda da Sony, é o bonezinho da propaganda do Unibanco, é a camisa com a propaganda do Bradesco, mas Jesus está sendo pisado e humilhado. Eu não entendo esse negócio, entende, irmão? Eu não entendo não. Se vocês entendem, eu não consigo entender esse negócio. Então, é crente, um crente que não pode falar no nome de Jesus? Que nem os jogadores de futebol. O cara ganha 150 mil por mês. Aí veio uma lei, não pode mais usar camisa com o nome de Jesus. Acabou-se. Os jogadores cheios do Espírito Santo, os servos de Deus, calados por uma lei. Eu não reconheço igreja que se cale por lei. Queria ver agora. É proibido? Pois bem, vamos ver. Fiz o gol, arrancava a camisa, Jesus para o mundo todo ver. Aí eu ia dizer, aquele cara é crente. E brigar, entrar na briga, entrar na guerra, mas não parar de testemunhar do nome de Jesus. Porque a mídia viu que aquilo estava repercutindo no mundo todo, e esse final dos tempos, qualquer expressão espiritual está realmente sacudindo. Quando a mídia viu, criaram logo um decreto para não divulgar aquilo. Mas os mesmos jogadores que não ousam mais escrever Jesus na sua camisa, estão carregando ela escrita Lubrax. Estão carregando ela escrita Itaú, Bradesco. Faz parte do contrato. E o meu contrato com Jesus, como é que fica? Eu não tenho contrato com ele? Eu não tenho uma aliança com ele? Então esse negócio de popstar de Jesus cantando para o mundo, eu não reconheço isso não. Mais perguntas ou encerramos? Vamos encerrar então? Vamos agradecer a Deus, que até aqui nos tem ajudado, Senhor.